Graças a Deus. Então, irmãos, eu recebi essa incumbência de falar um pouco sobre transparência. E no momento eu estava um pouco hesitante. Aí eu orei e pedi um sinal para Deus, como Gideão, né? E aí Deus me deu o sinal que era para vir, porque é um tema difícil, mas eu entendi por que o Senhor queria. Porque ao preparar esse assunto, primeira coisa que a gente vai falar de transparência é ser transparente, né? Então, a primeira coisa que eu detectei ao preparar esse assunto, que eu não sou 100% transparente. Foi a primeira coisa que eu detectei. Então já foi uma coisa boa. Para mim já valeu. Espero que valha alguma coisa para vocês também, né? E pelo poder do Espírito Santo, não é pelo homem, é a palavra de Deus, né? Eu queria falar sobre transparência na vida do apóstolo Paulo. O Tony, com muita graça, falou sobre a transparência de Jesus, né? No Getsemane, em que Jesus teve um momento de fraqueza, que ele teria que enfrentar, não meramente a cruz, né? Mas como a gente sabe muito bem, o abandono de Deus, né? Deus meu, por que me desamparaste? Receber a ira divina sobre ele. Então ele teve aquele momento que Lutero disse que ninguém teve tanto medo da morte como Jesus. Então, e a gente pode entender que isso é verdade, né? Porque não é a morte, o sofrimento, a crucificação simplesmente. Tanto é verdade que Jesus não quis tomar o anestésico, né? Quando foi oferecido o fel, vinagre com fel para ele, não quis tomar. Ele queria passar toda a dor. Ele não era esse o problema de Jesus. Era outro problema, a gente sabe disso. Entende muito bem. Então eu queria falar do apóstolo Paulo, esse gigante, né, que nós aprendemos a amá-lo, porque dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14. A nossa vida é muito em função das revelações que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. E que foi passado para nós, né? Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de entrar numa parte conceitual, que foi essa parte que começou a mexer comigo. Primeira coisa foi pesquisar o que é transparência. Lógico que nós sabemos que transparência tem o sentido científico da palavra, que entra aí para física, engenharia, né? Não é nesse ponto, nós vamos entrar no sentido figurado da palavra transparência, né? Então, eu vi aqui alguns conceitos que já começaram a mexer comigo. Eu queria passar para vocês. Transparência é quem fala a verdade sem adulterar. Não tem nada a esconder. Pureza, não tem segredos, não é fingido. Vou falar umas palavras fortes aqui, viu? Estejam meio preparados aí. É a coragem de se expor, de ser frágil, de chorar, de falar do que sentimos. Agora, veja que conceito forte de transparência, ser transparente, que é um valor que a igreja está trabalhando com as nossas vidas, né? E que nós estamos precisando. Eu creio que colocar isso como um valor foi uma revelação de Deus, porque Ele sabe o que nós estamos precisando. Isso é muito importante. Veja que conceito de transparência. Transparência é desnudar a alma. Transparência é deixar cair as máscaras. Todos nós, não é só essa máscara que nós temos, né? Essa máscara é até boa, não é perto de outras máscaras que muitas vezes nós temos. A gente sabe muito bem disso, né? Transparência é baixar as armas de defesa.
Nós sempre estamos nos defendendo, justificando, né? E de repente, transparência, a gente se expor por completo. Agora, quando eu estava olhando esses conceitos aqui, aí eu tive uma ideia. Qual que é o inverso, o antônimo, o contrário de transparência? Porque aí ajuda a gente a entender melhor naquilo que nós estamos estudando. Então, o contrário, e assim, eu orei também para fazer isso, não foi só uma pesquisa assim, no Google e no dicionário, né? Sabe qual é o antônimo de transparência? Chama hipocrisia. É muito forte isso, né? Isso é muito forte. O que é hipocrisia? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Hipocrisia, olha, é falsidade, é dissimulação, é o ato de fingir. Isso é muito importante a gente entender o que é o inverso de transparência, né? Esconder coisas, dissimular os verdadeiros fingimentos, os verdadeiros sentimentos. Então, finge ser o que não é. Será que nós da igreja temos esse problema? De fingir ser o que nós não somos? Então é algo assim para a gente refletir. Agora, se você for olhar do ponto de vista do Evangelho de Mateus, a gente sabe que Mateus escreveu para os judeus, especificamente, o pecado que Jesus mais ataca no Evangelho de Mateus é hipocrisia. Hipócritas. Sabe quantas vezes Jesus chama hipócrita? 16 vezes no Evangelho de Mateus. Então é alguma coisa, e Jesus estava tratando principalmente com religiosos, com fariseus, pessoas que conheciam profundamente a palavra de Deus, os sentimentos de Deus. Ninguém experimentou os sentimentos de Deus como o povo judeu, pelo menos até Jesus manifestar, né? Porque aí Jesus veio falar do Pai. Aí nós fomos entender quem era o Pai. Mas nós não entendíamos antes, mas eles entendiam. Eles conheciam isso, né? Então, Jesus trabalha muito, né? No sentido assim de as pessoas quererem ser reconhecidas. Por isso elas se fingem ser uma coisa. Elas gostam de ganhar respeito. Elas querem o seu próprio louvor, né? Por fora, essas pessoas hipócritas aí que Jesus coloca, elas aparentemente são espirituais. Mas por dentro, elas não são sinceras com Deus. É um termo muito forte esse. E nós precisamos estar atentos, assim, do ponto de vista da igreja, olhar para isso, né? Por exemplo, vamos pegar, porque a gente acha que Jesus falou só para os fariseus hipócritas. Não, ele tem várias passagens que ele fala para os discípulos, para todos, né? E talvez a passagem mais conhecida. Por que você está olhando para o cisco do olho do teu irmão, sendo que no teu olho você tem uma trave? Tire primeiro a trave. Jesus fala: hipócritas, tira primeiro a sua trave, para depois você olhar o cisco no olho do seu irmão. Veja, isso é uma coisa para nós, né? Ou será que nós não temos nenhum probleminha de julgar os outros? De criticar os outros? Claro que temos, né? Então, se nós não tirarmos a trave dos nossos olhos, como é que nós vamos conseguir enxergar o cisquinho no olho do irmão? Está atrapalhando, a gente não pode nem ver direito. Então, isso Jesus chama de hipocrisia, né? A gente estar fazendo isso. Forte isso, né, irmão? Mas é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, não tem como. Agora, aí, nessa parte conceitual, estou só na parte conceitual, tá bom? Então aí eu fui para um outro conceito, e esse quase que me derruba mesmo, que é a diferença entre caráter e reputação. Isso nós vivemos essa realidade
em todas as áreas, não é uma realidade só dentro da igreja. O que é o caráter? Vamos falar de reputação primeiro. Aquilo que você aparenta ser, aquilo que as pessoas dizem de você. A reputação é o que as pessoas pensam de você. A reputação, ela vem de fora para dentro. E nós gostamos muito de ter uma boa reputação. Tá? Isso faz bem para a gente, né? Agora, aí existe o caráter, a personalidade, né? O caráter é o que você é realmente diante de Deus. O caráter nós estamos construindo a nossa vida toda. O caráter, ele nasce de dentro para fora. A reputação vem de fora para dentro. A reputação olha que definição que eu peguei, essa eu adorei. Também tudo internet, viu, irmão? Não tem nada de criatividade minha aqui. Já que é para ser transparente, vamos ser transparente. Tá bom? Reputação, olha que lindo isso. Reputação é o que os homens dizem de você no seu velório. Caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Que definição isso, né? Você já viu num velório alguém criticar o morto? Não, só elogios. Não é? A gente só elogios. Nossa, esse cara, nossa, assim, as conversinhas lá, né? Nunca vi alguém criticar. A gente observa quando anunciam pela televisão a morte de um artista, de uma pessoa conhecida, de repente eles começam a falar sobre aquele homem que morreu. E tem as pessoas, principalmente quando é um artista da Globo, que os outros vão falar, nossa, choram. Né? O que eles estão fazendo? Eles estão falando da reputação do cara, mas não estão falando do caráter. E às vezes a gente pensa, Deus, como é que esse homem foi diante de ti? Como é que ele se comportou diante de ti? Aonde ele está agora? Percebe? São coisas diferentes. Não é? Então, Jesus, a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Aleluia. Jesus é a verdade. Né? Então nós nos defrontamos com esses conceitos quando nós louvamos Jesus, quando nós conhecemos Jesus, como nós fizemos aqui. Então, aí, bom, agora vamos entrar um pouquinho agora no nosso tema aí, né? Reputação e caráter vai ajudar muito, porque é na diferença da reputação e do caráter que nós vamos ver aonde mora a hipocrisia. Por que surge a hipocrisia? Isso dentro da igreja, em todo lugar, né? A falta de transparência. Então, quando eu falar hipocrisia, é falta de transparência. É uma coisa bem simples da gente entender, né? Irmãos, todos nós, através da Bíblia, recebemos ensinos, através dos mestres, através das leituras que nós fazemos, e nós estabelecemos um padrão ideal para a nossa conduta. Nós recebemos informações de como nós devemos se comportar como filho de Deus. Nós recebemos também do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui batizado, uma senhora, assim, muito cheia do Espírito Santo, ela veio falar para mim, olha, irmão, daqui para frente, você vai ter que se comportar assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Isso a gente chama de legalismo. Não existem essas coisas, mas isso afeta muito a vida da gente. Quando as pessoas falam assim, o que você não pode fazer, você vai criando um estereótipo, um modelo de como você deve se comportar. Só que com o tempo você vai ver que você não é capaz de fazer isso. E quando você percebe que você não é capaz de fazer isso, você percebe que você é um vaso de barro, que você é humano, a sua humanidade não foi tirada da tua vida, você continua. Aí você entra num conflito muito grande. Porque você tem sua imagem, você tem sua reputação.
Ai, se a igreja ficar sabendo disso. E aí começa a nascer a hipocrisia dentro de nós. Percebe? Quando nós não somos transparentes, quando nós não abrimos o nosso coração. Então nós começamos dentro da própria igreja a dar uma imagem daquilo que nós não somos. Porque nós buscamos a reputação. A igreja tem que pensar bem da gente. Os irmãos estão ensinando, os irmãos estão orando e estão fazendo. E nós então traçamos um perfil de nós mesmos que nós não somos capazes de executar aquilo. Mas também não somos capazes de chegar para o irmão, né, e não precisa assim estar chegando para a igreja. Irmão, não estou conseguindo isso, estou falhando. Minha vida está complicada, são crises, são problemas. Então nós temos uma situação em que nós ficamos aí entre uma coisa e outra, e sem que a gente perceba, porque isso vai acontecendo muito gradativamente, paulatinamente, né? E de repente nós estamos com um depósito de hipocrisia dentro de nós. Falta transparência. Isso acontece de uma forma assim, quase que imperceptível. E quando os irmãos entenderam que esse é um valor da igreja, eu entendo que isso é um valor da igreja, assim, não para nós aqui especificamente, mas é um valor para a igreja como um todo. Eu acho isso muito, muito importante. Então, às vezes, irmão, quando eu estava vendo essas coisas aqui, eu estava pensando, nós fomos a vida toda influenciada pelo nosso ex-pai. Quem que é o nosso ex-pai? É pai da mentira. Então nós recebemos sementes, raízes dentro de nós. E nós não conseguimos tirar isso assim. Tá? Nós precisamos de Deus, evidentemente. Mas muitas vezes nós vamos perceber que tem coisas que Deus deixa nas nossas vidas, porque isso vai ser importante para nós, para o nosso caráter, para moldar o nosso caráter diante dele. Ele vai permitir. Então nós oramos. Paulo tinha um espinho na carne. Era um emissário de Satanás que esbofeteava Paulo. Que coisa mais maluca pensar nisso. Não é no sentido literal, mas vamos admitir que de repente esse mensageiro de Satanás chegasse para Paulo e fizesse assim, pá, e Paulo caía. Pá, e Paulo caía. E Paulo orou por 3 vezes. E Deus, não vou atender esse teu pedido não. Jesus orou por 3 vezes. Deus falou. Mas Jesus sabia. E ele disse, faça a tua vontade e não a minha. Orações não respondidas. Por Jesus e por Paulo. Então são coisas assim que nós não, né, na nossa pequenez, nós não conseguimos entender isso. E às vezes eu costumo dizer isso, né? É uma expressão que eu vi um pastor usar uma vez, né? Essa semana eu tive um momento de ira. Não vou contar qual foi a situação, porque não interessa. Mas um momento, aliás, eu tive 2 momentos de ira. E um deles é como se eu tivesse ressuscitado o velho homem dentro de mim para poder agir. Porque o novo nascimento, ele impede de você reagir. Mas o velho homem gosta de reagir. Às vezes você precisa ressuscitar o velho homem para enfrentar certas situações que o que eu estou dizendo é totalmente errado, entenda bem. Mas dentro da nossa humanidade isso acontece. Ressuscitei o velho homem. E aí você sabe tudo, você tem aquelas palavras, você chega aqui, né? Sai de perto. Então, essas coisas acontecem muito com a gente. Nós temos crises, né? Às vezes de saúde, financeira, de relacionamento, às vezes oração não respondida. E são coisas assim que vão acumulando dentro de nós, se nós não compartilharmos com vidas que Deus tem colocado conosco. Não é com todo mundo, mas com vidas específicas que Deus tem trazido para todos nós.
Então nós vamos acumulando aquilo. E de repente, veja como é que está a sua balança, né? Hoje a sua balança, pensa, antigamente ia a balança de 2 pratos, né? Então pensa, um lado está o caráter, outro lado está a reputação. Qual que está vencendo aí na sua vida? A reputação, a imagem que você quer. Você não quer se expor certas fraquezas diante dos irmãos. E nós vamos ver isso na vida de Paulo, como Paulo expõe as fraquezas dele. Ele não tem problema com isso. Ou você está assim, pelo menos equilibrado, né? Pelo menos equilibrado. Como é que está a nossa vida? Eu acho isso muito importante. A gente está vendo, nós estamos cuidando mais da nossa reputação, mais da nossa imagem, ou na sinceridade do relacionamento com Deus, através da verdade que é Jesus Cristo, e não tem jeito de se relacionar de outra maneira, através do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, a carne e o sangue de Jesus, que nos leva ao Pai. Então, quando nós estamos no caráter, nós estamos trabalhando na nova aliança, na carne e no sangue de Jesus, que é o sumo sacerdote, esse novo caminho que nos leva à sala do trono, que nos leva ao Pai, né? Então, o que mais eu sou? É para ser transparente? É para ser. Então, o que eu detectei? Que na minha vida, eu estou mais preocupado com a reputação do que com o caráter. E às vezes, o Espírito Santo me pega assim meio de surpresa. Às vezes eu ouço assim, as pessoas falando alguma coisa de mim, aí eu penso comigo mesmo, Senhor, eu não sou isso. Agora, se eu não sou isso, eu passei a imagem para ele, então eu fui hipócrita. O que Jesus combate. Percebe? Se o irmão pensa mais de você do que deveria pensar, toma cuidado. Você está passando uma imagem que pode não ser verdadeira. Que certamente não é verdadeira. Porque se você entende que o irmão tem uma consideração, que os pastores da igreja, que a liderança, que seja quem for, tem uma consideração, tem um jeito de olhar para você, fala, eu não sou isso. Então eu passei uma imagem errada. Percebe? Então eu deixei de ser transparente e trabalhei com aquilo que, vamos admitir que Jesus tanto odiou, porque o pecado, Deus odeia o pecado. Não o pecador, como a gente sabe, né? Então são coisas assim que nós precisamos estar atentos. Mas eu vou agora amenizar. A gente começou pesado, né? Agora vamos amenizar, tá bom? Porque quando a gente olhar para a vida de Paulo, nós vamos ver aí, irmãos, é uma coisa assim... claro, quando nós falamos de Paulo, nós falamos das coisas grandiosas. Nós não falamos da humanidade de Paulo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, nós falamos muito sobre graça. A graça, ela não nos desnaturaliza. Significa, nós continuamos sendo seres humanos. A graça não muda isso. A graça, ela existe, e a maior dádiva de Deus, ela veio por Jesus Cristo, esse presente imerecido, esse favor de Deus. Ela veio para nós, para que nós fôssemos salvos, porque não tinha, pelas obras nós somos perdidos. Então, a palavra diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a graça é a coisa mais maravilhosa que nós temos, que Jesus nos deu, a salvação. Mas a graça, ela não muda a nossa natureza. Isso Deus vai trabalhar com a gente. E nós precisamos um dos outros para isso. Percebe? A gente gostaria que fosse assim um toque de fadas, né? Aquela varinha, né, Francisco? Puf! Nossa, minha carne se tornou limpa agora. Não, a carne não é salva, irmãos. O corpo não é salvo. A graça não salva o corpo. A salvação do nosso corpo vai ser na ressurreição, quando nós recebemos aquele corpo glorificado.
Percebe? Essa é a luta que a palavra fala do espírito contra a carne. Essa é a luta que nós temos. E então, a graça, ela não nos faz impermeáveis à dor, ao erro. Não. Percebe? Então, são realidades nas nossas vidas. Então, agora, depois dessa longa introdução, vamos falar um pouquinho sobre Paulo, um gigante. O maior de todos. Do cristianismo. Né? Sem dúvida nenhuma. Existe, a gente que trabalha com unidade, existem algumas coisas que as pessoas verdadeiramente não conhecem, né? A igreja católica, a igreja romana, o ícone apostólico deles é Pedro, né? Primeiro Papa. Então tudo está em cima de Pedro e com muitas razões, tá? Não estamos aqui, né? A segunda igreja em tamanho, que é a igreja evangélica, o ícone quem é? É Paulo. Agora, a terceira igreja, isso talvez poucos saibam, chama a igreja ortodoxa. Ela tem mais de 200 milhões de membros. E sabe quem que é o ícone apostólico deles? O apóstolo João. Então, é interessante a gente observar isso, né? E tem razões para isso, que não é para a gente entrar no mérito, né? Mas é uma coisa interessante. Então, Paulo foi o maior apóstolo. Ele disse que ele trabalhou mais do que todos. Não ele, mas a graça de Deus, ele disse, né? Ele foi o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas que teve. E nos locais mais difíceis que poderiam existir. Não é? Paulo foi o maior teólogo. Teólogo assim no bom sentido, né? O que ele recebeu de revelação de Jesus, veja, quando Paulo viveu, os 4 evangelhos não existiam ainda. Paulo não copiou nada do que Mateus, Marcos, Lucas e João disseram. Tudo que ele recebeu foi a revelação. Uma coisa assim tremenda a gente pensar nisso, né? Paulo ficou 3 anos na Arábia, sendo preparado por Deus. Eu creio que esses 3 anos ele recebia a presença direta de Jesus através do Espírito Santo, assim como Jesus passou 3 anos trabalhando com os 11 discípulos, né? 12, mas um não deu certo. Então, Jesus trabalhou com Paulo, só que foi tete a tete. Coisa tremenda a gente pensar nesse homem. Paulo esteve no 3º céu, no paraíso. Quem mais nós conhecemos que esteve lá? O apóstolo João teve arrebatamento lá em Apocalipse, né? A gente sabe disso. Paulo teve esse encontro especial com Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, teve visão de anjos. Paulo curava, ressuscitava. Eu queria ler um texto para vocês, para a gente entender melhor aonde eu quero chegar, que é a humanidade desse homem. E o texto que nós vamos ler é 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. No verso 9. Bom, antes da gente ler esse texto, eu gostaria de dizer para vocês em que contexto acontece isso. A maioria sabe, mas é sempre bom a gente estar dizendo isso, né? Paulo está aqui numa masmorra. Paulo teve 2 tipos de prisões, né? A primeira é que vinha lá a elite romana, os soldados ficavam com ele, que ele evangelizou todos esses soldados, né? Mas no ano 64, houve um problema muito sério, em que Nero colocou fogo em Roma. E ele colocou isso para culpar os cristãos, para destruir os cristãos. E quem que era o mais importante, o líder dos cristãos? Era Paulo. Então Paulo vai para um outro tipo de prisão. Essa é uma prisão, uma masmorra. Um local em que não se recebe visitas. Um local onde a maioria das pessoas, quando demoram muito tempo, é uma pré-execução, é uma sala de espera. As pessoas saíram leprosas. Isso a gente lê pela história aí, tá bom?
Imagina que local, é como se fosse uma solitária. Mas não era solitária porque tinha mais gente lá dentro. Não é? Então Paulo está tendo aqui um final de vida. Nós vamos falar um pouquinho de outras passagens. Mas você vai notar nesse texto que Paulo sente-se abandonado. Se sente traído, amargurado, desprezado, vazio. Não dá para a gente entender o final de um homem como Paulo, como ele narra a Timóteo. Uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, antes de ler, a humanidade de Paulo, a transparência de Paulo. Ele escreve uma carta para quem? Para Timóteo. Um homem de cabelos brancos, um homem no finalzinho da vida, vai pedir socorro para um garotão, para um menino. E vai abrir o coração dele para esse menino. É muito importante a gente entender esse texto. É uma coisa interessante. Vamos admitir, se você escrevesse uma carta para um amigo seu, um irmão seu, um e-mail, abrindo o seu coração, você gostaria que esse amigo passasse esse e-mail para os demais? Claro que não. Paulo não escreveu para a igreja, escreveu para um homem, para um moço. Será que Timóteo deixou vazar essas informações importantes? Claro que não. Isso foi uma ordem do Espírito Santo. Vocês têm que aprender. A igreja tem que aprender o que Paulo falou e que todos nós estamos sujeitos. Então é uma coisa assim que marca muito a vida da gente lendo esse texto. Veja, o homem de Deus dizendo para o meninão: procura vir ter comigo depressa. Depois mais para frente nós vamos ver por que ele quer que Timóteo esteja com ele. Ele está precisando de carinho, ele está precisando de um toque, está precisando de alguma coisa humana. Ele não está aguentando. Veja as declarações de Paulo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Sabe, Paulo tinha uma comitiva evangelística de missões. E todos os caras vão fugindo dele. E nós vamos ver que tem razão para isso. Porque Paulo estava condenado e se aproximar dele era um perigo. De você também ir para onde ele ia. Crescente foi para a Galácia. Tito, que era o amigo, nós vamos ver o amigo principal dele, foi para a Dalmácia. Veja, a decepção. O quanto Paulo trabalhou com Demas. E de repente Demas amou mais o mundo do que o Evangelho. Falou, nossa, eu tenho revelação, eu conheço, tenho o poder de Deus. E assim mesmo o cara não ficou nas palavras que eu ensinei. É forte isso, irmãos, se você for pensar. Veja um homem abrindo o coração. Um homem transparente. E para quem que ele está sendo transparente? Somente Lucas está comigo. E Lucas, nesse momento, tinha contato muito esporádico com Paulo. Porque aonde Paulo estava, não era permitido fazer visitas. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil ao ministério. Veja, Marcos é o João Marcos, aquele que Paulo lá em Atos teve problema, se separou dele. Foi rude com ele, com Barnabé, primo de Barnabé. Né? E Paulo falou, não, Marcos nos abandonou uma vez, não quero mais esse homem comigo. Fica aí com você, Barnabé, eu não quero mais esse homem. E Barnabé também se separou de Paulo por causa disso. E no finalzinho, Paulo fala, traga esse cara comigo. Ele me é muito útil, eu preciso dele.
Preciso dele do ministério. Mas que ministério? Se você lê o que Paulo fala aqui no início, mesmo no capítulo 4, ele estava anunciando que ele vai ser oferecido como libação, sacrifício, que ele está a um passo da morte. Mas ele queria ver esse homem que um dia ele machucou. Isso significa humanidade. Isso significa ser transparente. Percebe? Não precisava fazer isso. Nós sabemos que Deus, que eles já haviam liberado perdão. Depois, aqui vai aparecer, verso 12. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Esse pelo menos não abandonou, né? Quando vi, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Veja, o que Paulo está pedindo para Timóteo. Quando você vier, traze a capa. Se você for olhar no verso 21, no verso 19 em diante, Paulo está terminando a carta para Timóteo, que ele manda aquelas saudações, né? E no verso 21, ele interrompe bruscamente as saudações, e ele diz para Timóteo: apressa-te, verso 21, apressa-te a vir antes do inverno. Então, olha, não precisa ser muito esperto para a gente entender. Ele está na capa, está precisando da capa, está numa masmorra, o inverno em Roma está chegando, e ele vem depressa, traz a capa. O homem, sequer, o grande homem de Deus, não tinha um agasalho surrado para ele. E o que é importante a gente entender é que o homem de Deus sente frio. Talvez os mais espirituais, entre aspas, poderiam dizer assim: não precisa capa. Jesus vai me aquecer nesse inverno. Deus vai me aquecer nesse inverno. Isso é errado, irmãos. Claro, Deus pode aquecer, mas nós precisamos um dos outros. Deus não tira isso. Ele não vem fazer coisas que você pode fazer por mim e o que eu posso fazer por você. Não é errado a gente sentir frio, irmãos. Não é errado a gente sentir fraqueza. O que é errado, a gente guardar isso para a gente no travesseiro. Percebe? Então, quanto é importante a gente estar abrindo o coração, né? Então, veja, Paulo, ele estava num tédio. Veja, o grande homem de Deus. Não, a gente fala: nossa, sentir tédio, irmão. Imaginem, não é? Então, ele fala: traga os livros. Não dá para ficar aqui olhando as formiguinhas correrem aqui. Percebe? As baratinhas, que nesse lugar devem entrar tudo, os ratinhos. Lá você imagina que lugar era esse que ele estava? Ficar contando as fileirinhas de formiguinha. Não, eu preciso da palavra. Esses livros eu entendo que são livros do Velho Testamento, né? Livros que Paulo liam. Algumas horas, alguns dias antes da morte, ele queria esses livros. Ele precisava ser alimentado da palavra. Mas que alimentado, Paulo? Você já teve experiência com Jesus, você já viu Jesus, foi tocado, você ressuscitou morto, você esteve no terceiro céu. Que mais experiência você precisa? Eu preciso. Está um tédio minha vida. Não é errado falar que minha vida está um tédio. Nós somos humanos. Mas você tem Deus, mas você é humano. Percebe? Às vezes nessa pandemia aí, quantos de nós ficamos isolados, lutando contra a depressão, lutando contra uma série de problemas, e às vezes nós ficamos lá: nossa, se eu for falar isso para o irmão, que eu estou às portas de uma depressão, e nós vamos ver que tem um local que Paulo fala isso, o que os irmãos vão pensar de mim? Então nós deixamos de ser transparentes. Percebe? Tudo que nós escondemos, isso vai nos trazer um preço para nós. Porque sem perceber, a hipocrisia vai se acumulando dentro de nós. Então, voltando aqui, que deu uma folhada aqui.
Então, vamos lá, vamos ler o verso 13, olha. Quando vieres, traze a capa e vem rápido, hein? Que o inverno está chegando. Eu deixei na casa de Carlos, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Veja o verso 14, irmãos. Isso é de doer. Sabe, dói para mim o verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu firmemente às nossas palavras. Os estudiosos dizem que esse Alexandre, traidor, foi o que delatou Paulo, aonde ele estava, para os romanos pegarem e botar ele na prisão. A gente não tem essa fonte bíblica, mas os estudiosos, a gente sabe que existem muitos livros, né? Flávio Josefo e tantos livros da época, então eles trabalham nisso. Irmãos, o que a gente tem que entender é que essas coisas acontecem conosco. Ou aconteceu só com Jesus? Ou aconteceu só com Paulo? Nós também recebemos traição. E às vezes nós também traímos. Por isso nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter diante de Deus. Sabe, é muito fácil falar, né? Mas nós também temos problemas assim. Não pense que... Né? Quando nós entendermos a nossa humanidade, quando nós entendermos, e o objetivo da palavra é isso, nós vamos ficar mais transparentes. Porque nenhum de vocês foi posto para me julgar, e ninguém foi posto para julgar um ao outro. Nós somos postos para ajudar, para amar, para perdoar, para abençoar. Então qual é o problema de eu abrir meu coração? É lógico, e eu quero depois na conclusão, eu vou dizer isso, que não é para a gente abrir para qualquer pessoa, nós sabemos a pessoa certa. Quem que é o Lucas que Deus colocou na sua vida? Pensa nesse cara, Deus colocou um Lucas na sua vida. Isso é graça, isso é provisão. Você tem um Lucas. Se você for olhar bem, quem que é essa pessoa? Ou talvez 2 Lucas? Então Deus dá graça nesse sentido. Depois continuando. Alexandre o latoeiro. Traição. Um homem sozinho, isolado. Eu creio até, não sei nessa masmorra como é que eles ficavam, mas talvez até sem roupa. Você imagina como é que era o banheiro dessa masmorra que ele estava? É tudo lá. Assim termina um homem de Deus. Veja, e ele não tem medo de falar disso. Se aconteceu com Paulo, coisas vão acontecer conosco também. Depois, o verso 16 é o mais forte de todos. Aliás, é difícil você pegar um verso aqui dessa passagem que não seja forte. No verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto por conta. Meu Deus, um homem como esse, que mais evangelizou, ele que nos trouxe o evangelho, porque Paulo é apóstolo dos gentios, então nós sabemos que foi o evangelho que saiu fora de Jerusalém, foi o evangelho de Paulo. Chegou para nós. Talvez as pessoas falam, às vezes falam, quando você chegar no céu, quem que você quer ver primeiro, né? A Márcia, minha esposa, fala, quero ver Davi. Ela se encanta com Davi, cada um tem um personagem, né? Mas será que não seria bom a gente ver primeiro, depois de Jesus, aquele que é a razão de nós conhecermos o Evangelho hoje? Não é verdade? Esse homem foi para um julgamento. Veja, a Roma é muito forte no direito, né? Direito romano. A Cindy conhece bem isso, né, Cindy? Direito romano, né? Então, ele ia para julgamento. O direito romano já funcionava, ele tinha que passar por um julgamento. E nesse julgamento, Paulo foi, tinha lá o juiz, sei lá,
se tinha advogado de acusação, o que que tinha. Ele olhou assim para a plateia estava vazia. Meu Deus, não tem uma pessoa que nesse momento pudesse dar um conforto para mim, dar um olhar para mim, dizer, nós estamos contigo, irmão. Não tinha ninguém. Coisa inacreditável isso, né, irmãos? Será que nós hoje seríamos capazes de desamparar um irmão que está numa pior, que está, sei lá, né, num momento assim tão crítico da sua vida, e ninguém. Esse é um homem que abriu o coração. Ele não tinha nenhuma hipocrisia dentro dele. Mas ele sabia, no verso seguinte, mas o Senhor me assistiu. Porque aí não teve jeito, né? Deus falou a Paulo, todos te abandonaram. Né? Até Lucas não estava nesse momento. Mas, já que todos te abandonaram, eu vou estar com você. Deus queria que os irmãos estivessem com ele. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, diante de tudo isso, ele poderia até questionar Deus. Senhor, que negócio é esse? O Senhor não prometeu que o Senhor estaria comigo até a consumação dos séculos? Mas Paulo tinha assim sinais da presença de Deus. Eu não saberia dizer quais são esses sinais. Agora vocês podem dizer, mas você está falando do finalzinho aí da vida de Paulo, né? Vamos pegar uns 2, 3 versículos que eu quero falar sobre. Deixa eu ver aqui onde eu pus, anotei os versículos aqui, sobre coisas que aconteceram com Paulo na sua vida, no seu trajeto. Bom, uma coisa que nós dissemos, que Paulo narra, né, é o espinho da carne que ele teve. Agora, você acha que precisaria ser narrado isso? Porque ele era o grande homem de Deus. Por que contar essa fraqueza dele? Veja que são coisas assim, que ele é transparente em todos os momentos. Já achei. Vocês não precisam acompanhar comigo, eu vou falar bem rápido algumas passagens, que Paulo poderia ter passado batido. Não vou falar isso. Por que eu vou trazer essa recordação tão triste para os meus irmãos? Mas ele foi transparente. Anotei aqui, bem rapidamente, 2 Coríntios 1,18. Porque não queremos, irmãos, veja, um momento de grande aflição de Paulo, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O que significa desesperar da vida? Perder a fé. Ele não disse que aconteceu isso, mas chegou perto disso. Perder a esperança. Eu sofri uma tribulação tão grande a ponto de quase me desesperar. Quase desesperou. Não tinha esperança de escapar com vida. Está declarando. Já tinha perdido a esperança. Filipenses 2:27. E de fato, ele está falando de Epafrodito aqui, olha só. E de fato ele esteve doente,
quase à morte, mas Deus apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja, um irmão ficou doente, e Paulo disse que Deus teve misericórdia, não do irmão que foi curado, mas dele. Como é que seria a vida dele se aquele irmão morresse? Ele teria tristeza sobre tristeza. Sabe o que é tristeza sobre tristeza? Na linguagem de hoje, é depressão. Deus poupou para que ele não caísse num distúrbio emocional. Precisava ele falar isso para a gente? Mas ele fala. Isso é transparência. É abrir. Depois, 2 Coríntios 2, 12, 13. Isso daqui é muito interessante, irmãos. Nossa, como eu gosto disso, sabe? Aprendendo assim com Paulo, parece que a nossa vida vai, de certa maneira, ficando mais explicável. A gente consegue explicar melhor a nossa vida. 2 Coríntios 2, 12 diz: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ele foi lá para pregar o Evangelho de Cristo. Se ele foi pregar o Evangelho de Cristo, ele foi enviado por quem? Pelo Espírito Santo. Uma porta no Senhor se abriu. Falou, nossa, que lindo. Eu vim aqui, o Senhor abriu uma porta para mim. Aí, ele diz o seguinte, verso 13: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. Espera aí, Paulo, vamos entender melhor esse negócio. Deus abriu uma porta para você. Deus está contigo. Você está cheio do Espírito Santo. É para você evangelizar essa região. E você não vai porque um homem não está lá com você? Sem Tito eu não vou. Esse é o lado humano dele. Como é que se pode imaginar? Do maior de todos os missionários, de todos os evangelistas. Percebe? Esse é o lado que ele abre o coração. Depois você tem aqui 2 Coríntios 2, 12 e 13. A segunda carta aos Coríntios é uma carta, parece meio de briga de Paulo com os coríntios, né? Ele está meio com alguns problemas lá, né? Mas ele conta cada coisa, ele abre o coração dele. Não abriu o coração dele para Colossenses, que era uma igreja assim, exemplo, né? Mas abriu aqui. 2 Coríntios, agora acho que 7, 5. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, então Paulo, olha, ele foi embora de Troade, porque Deus deu para ele uma porta, mas ele se negou a evangelizar, porque não tinha Tito com ele, e ele foi para Macedônia, só que ele chegou em Macedônia em crise também. Veja no verso 5, capítulo 7, 2 Coríntios, porque mesmo quando chegamos na Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. É errado falar que nós somos atribulados. Em tudo ele foi atribulado. Por fora combates e temores, por dentro medo no nosso coração. Aliás, olha, por fora combates, por dentro temores. Quer dizer, Paulo teve medo. Medo. Por fora ele via perseguições. Ele via risco de apedrejamento, risco de ser surrado, de ser preso, as lutas, mas por dentro ele estava com medo. Então, irmãos, essa é a nossa humanidade. Quando nós entendermos isso, nós vamos estar com mais facilidade para estar conversando com as pessoas, ter uma vida assim, transparente, limpa. Não é errado. Às vezes nós nos condenamos. Quando eu estava orando hoje de manhã para trazer essa mensagem, eu senti o Espírito Santo falar comigo. Não é sempre que eu sinto. Aonde você vai ministrar? Tem muita gente, ou tem gente, desculpa, o muito é meu, que não se perdoa a si mesmo.
Às vezes falta perdão de você mesmo para a tua vida. Porque você está vivendo às vezes numa condenação que eu não estou dando conta, eu não faço isso, e eu não posso ser transparente, sabe? Uma coisa assim. Então, libera perdão para você mesmo, irmão. A palavra de Deus diz que para nós amarmos aos outros, nós precisamos amar a nós mesmos primeiro. Então isso é muito importante. Oh Deus, Senhor que consola os abatidos, Ele disse, nos consolou com a vinda de Tito. Veja como Deus consolou Paulo, mandando Tito. Pronto, resolveu. Olha como nós precisamos um do outro. E aí, ele ficou duplamente feliz. Depois vocês podem ler esse texto aí que é muito lindo. Primeiro que ele viu Tito lá chegando. Nossa, é como fosse o próprio Jesus chegando. Segundo, que Tito falou, Paulo, o pessoal de Coríntios mandou dizer que eles estão com saudade de você. Nossa, aquilo trouxe um conforto para Paulo. Ele fala isso no texto, que vocês podem ler. Então, irmãos, vamos para a conclusão. Não? Aquilo que nós queríamos falar. Bom, pastores, eu falei de 2 Lucas que eu tenho na minha vida. E por coincidência eles estavam nesse local. O Binério deve saber lá que é o grupo dele, quem são esses 2 Lucas. Então, irmãos, fala para a pessoa, você é meu Lucas. Deus te colocou comigo e eu louvo a Deus por tua vida. Isso é começar a ser transparente em todos os sentidos, percebe? Que coisa boa. Identifique quem é essa pessoa. Às vezes pode ser o pai, a mãe, às vezes pode ser a esposa, mas não necessariamente. Deus escolhe a dedo a pessoa para estar com você. E ela existe. Eu tenho certeza que se eu falar 5 minutos com você, eu vou identificar quem é essa pessoa. Lucas deixou a medicina. Deixou tudo por causa do Evangelho. Mas ele foi o grande amigo de Paulo. Ele narra, não só, ele tem um Deus que escreve. Um grego foi lá ficar com Paulo. Veja, não houve um descendente de Davi. Foi um grego. Veja como Deus faz, hein? Quem que pastoreia a sua vida? Quem discipula? Quem trabalha com você? Alguma coisa assim você vai identificar. E fala para essa pessoa, você é meu Lucas. A segunda coisa, a gente entender que nós temos lutas, desapontamentos, como Paulo. Eu sinto assim, Paulo, no final, desapontado. Isso acontece com a gente. Houve um traidor, isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Há momentos de crise, há momentos de decepções, de desapontamentos. Mas ser transparente. Meu Deus, olha que providência que Deus dá para a gente. Irmãos são providências de Deus. Não para todos, mas tem aqueles irmãos especiais, o Lucas que Deus coloca na nossa vida, seja uma pessoa assim, de alta patente eclesiástica. Às vezes é um cara recém-convertido. Às vezes nem cristão é. Eu tenho uma pessoa que me ama tanto, que eu prego Jesus para ele. Mas dizer que ele já foi lá e levantou a mão, eu recebo Jesus, não. A palavra de Deus diz que tem amigos que são mais do que irmãos. E às vezes pode acontecer isso com a gente, e nós temos que identificar isso, porque isso é provisão de Deus. Problemas materiais, veja, problemas materiais, Paulo teve problemas materiais aqui. Financeiros, nós precisamos de socorro. Como é que eu vou falar para os irmãos que eu estou falido? Como é que eu vou falar para os irmãos que eu tenho uma dívida enorme? Esses irmãos estão acreditando em mim, e eu caí numa armadilha, numa cilada, como é que eu vou falar? Irmãos, traga a capa, traga o livro. Paulo está dizendo, eu estou falido.
Sabe? Qual o problema? Irmãos, é para isso. Para emprestar o ombro, para chorar juntos. Mas nós temos que falar. Nós temos que abrir o nosso coração. Palavra de Deus, quem pregou isso? Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quem pregou isso? Só que no final ele não viu isso na vida dele. Mas ele não desistiu. É uma coisa linda a gente pensar nisso. Eu fico imaginando, irmãos, o momento que entrou o carrasco de Paulo. Na época não tinha lampião. Essa masmorra que ele deveria ficar, deveria ter assim umas luzinhas que entravam assim, por um vitrozinho, alguma coisa, né? Mas são lugares escuros. Eu fico vendo o carrasco lá com a tocha na mão, entrando naquele lugar com medo, porque tinha gente doente lá. Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Sou eu. Estou pronto. Eu fico imaginando como foi esse momento de Paulo. Imaginando, irmãos, e os carrascos faziam isso. Você quer dizer alguma palavra antes de você ser executado? Sua última palavra? Né? Isso não é só filme de faroeste, não. Isso tem, né? Acontece nas guilhotinas, esses tipos de coisa, né? Eu fico vendo Paulo, porque essas execuções tinham plateia. Para defender ele não tinha plateia. Mas para ser executado, tinha plateia. E eu fico imaginando o que ele disse. E aqui a gente pode pegar algumas palavras, né? Quando o corpo dele foi, acho que foi um tipo de guilhotina, né? A cabeça para lá, o corpo daquele velho, um corpo deformado, um corpo machucado, corpo para lá, cabeça para cá, mas ele entrou no céu como um príncipe, aleluia. Naquele filme, o apóstolo Paulo, né? Você lembra como ele entra no céu? Todos aqueles que ele feriu, que ele machucou, porque antes de conhecer Jesus ele fazia isso, vieram recebê-lo. Eu creio que foi aquilo mesmo, sabe? Jesus recebendo ele, o apóstolo dos apóstolos. Glória a Jesus por tudo isso, né? E assim, para concluir, irmãos, todas essas áreas da nossa vida, medo, pecado, né? A palavra de Deus diz, se nós falarmos que não pecamos, nós mentimos. Abusos. Quantos de nós sofremos abusos quando criança? Sofremos bullying. Essas coisas às vezes marcam a vida da gente. O que nós precisamos? Ser transparente. Vamos, vem cá. Vem cá. Pode conversar com o pastor, pode conversar com o Lucas que Deus colocou na tua vida. Mas seja transparente. É aí que vem a cura. É aí que vem a libertação. Quantas coisas. Eu experimentei isso com uma pessoa. Eu fui liberto. E numa reunião que eu participei, tinha uma irmã lá. E essa irmã tem muitas visões. Então ela diz, eu estou tendo uma visão agora. Eu estou vendo Jesus com uma criança, mais ou menos de 9 anos no colo. Uma criança linda. Ele está acariciando essa criança. Eu falei, como é que é essa criança, irmã? À medida que ela foi descrevendo, aquela criança era eu. Jesus esteve comigo lá no buraco. Assim como esteve com Paulo no buraco. A gente não pode entender certas coisas, irmãos. Mas a gente pode entender que a cura vem pela nossa transparência. Amém, queridos? E assim, eu acho que nós precisamos de cura interior. Sabemos que a gente precisa perdoar, que a gente precisa amar. Não é precisa mesmo, isso faz parte, não tem jeito, né? Mas a transparência traz cura, traz libertação. Rafael, você conseguiu aquela música ou não? Conseguiu?
Então, por favor, nós vamos cantar uma música agora, irmãos. Se você puder aguentar mais um pouquinho, não sair. Essa música é o Salmo 32. E eu queria agradecer a Deus pela vida do Gabriel. Chamei você de Rafael, né? Tudo anjo, né? Tudo anjo. Tudo... Aí quando é anjo, você não sabe, né, discernir. Nem sabia que tantos anjos têm nome, né? Mas a vida do Gabriel... porque o Gabriel me suporta coisas que nem minha esposa me suporta. Posso contar, né, Gabriel? Então, eu tenho uma música que é aquela da época de Noé, né? Aquela bem antiga, né? Então, eu nunca vi o Gabriel cantar essa música. Então, como que eu vou falar para ele? Eu cantei a música para ele. Agora, o áudio ele não vai passar para ninguém, né? Não vai ser como Timóteo, né? Timóteo passou para todo mundo, entendeu? Então... Você imagina, a minha esposa não me aguenta cantar para ela, de tão ruim que eu sou para cantar. E o meu irmão aqui também nem respondeu, sabe? Eu vi que ele olhou tal, mas nem respondeu. Então, ele suporta. Abençoe esse irmão aqui, esse é um homem de Deus mesmo, viu? Ele tem suportado coisas, né? Mas o Salmo 32, eu vou, enquanto nós cantamos essa música, vamos ficar um pouquinho em pé? Eu vou pedir para os irmãos, não precisa cantar música, deixa o grupo estar cantando, louvando, né? Mas presta atenção na letra, e se você sentir vontade de um arrependimento, talvez você seja a pessoa que precisa se perdoar, talvez seja você uma pessoa que tenha botado tanta culpa, tanto peso em cima de você, então se você quiser vir aqui na frente, eu também pedi autorização para o Francisco falou que pode, mas a gente guardar um espaço, né, Francisco? Não ficar assim juntos, e nós não vamos ministrar com imposição de mãos, tá? Mas vamos fazer uma oração. Às vezes, dando um passo de fé, nós podemos ser libertos e a vida da gente ser totalmente diferente nessa área tão importante nas nossas vidas. Então, presta atenção nessa letra, Salmo 32, e se você sentir disposição, e eu vou... pedir depois para o Francisco estar fazendo essa oração por nós, tá, Francisco? Uma pessoa só orar, e eu vou querer ficar aqui na frente também. Eu vou querer receber essa bênção, essa ministração. Olha, presta atenção nessa letra, irmão. Salmo 32. E Gabriel.